tempo, então nós vamos caminhando aqui, vamos conversar um pouco para ver como é que a gente ajusta para ter um teto da reunião. Com a palavra o deputado Jerônimo. 7 minutos, acho, ou 8. 7 minutos. Muitos. Depois eu pedi, daí depois... Muito obrigado, presidente, pela compreensão. Eu acabei me retirando para buscar um documento, mas passei o dia todo aqui. Mas numa das minhas saídas ao longo do dia, e quero saudar aqui o nosso querido Rogério Marinho, amigo, colega que foi aqui, e especialmente o ministro Paulo Guedes, que eu passei a conhecê-lo e tenho acompanhado. Numa das minhas saídas hoje, senhores e senhoras deputadas, senhor presidente, senhor relator, aqui em frente ao Congresso, um cidadão com cartaz, com o nome dele identificado, ele pedia esmolas. Ele não sabia para quem ele estava pedindo, que tinha um deputado lá dentro. E imediatamente a manifestação dele foi de dizer, deputado Silvio, que precisava ser feita a reforma da Previdência. Um cidadão desempregado, aqui na frente do Congresso Nacional. Então, quando soma-se isto aos números que a pesquisa trouxe hoje, da aceitação da sociedade, da necessidade de uma mudança, do que a gente sente por aí e da reação, deputado Rogério, quando se coloca na rede social do nosso mandato, pedindo por que não querem que apoie a Previdência e simplesmente não sabem dizer por que são contra. É exatamente o que eu sinto aqui nesse plenário. Gente que governou por 3 governos a nossa nação, ministro, que gerou um desemprego enorme, e aí está, 14 milhões de desempregados, que não querem que dê certo o Brasil, porque enxergam, e aliás, alguém aí andou dizendo de maneira errada, mesmo não sendo da oposição, que não querem que dê certo, porque não voltarão ao governo do Brasil, e é por isso o nosso empenho em fazermos esta reforma. Nesse sentido, presidente Marcelo, estou sugerindo por requerimento, pedindo por requerimento, para trazermos aqui o ex-ministro Joaquim Levy, porque parece que no governo da Dilma, ali atrás, o ministro daquele governo já propunha esta reforma. E quem sabe nós, que à época éramos oposição, também tenhamos errado. Embora fosse um governo já esfrangalhado, caindo, os pedaços não tinha condição de fazer. Por isso, eu considero, ministro, que o nosso apoio aqui é um apoio de quem quer construir um Brasil diferente. É um apoio de quem vem pedir aqui a todos essa sensibilidade. Não gostei quando o governo separou os militares, acho que foi um gesto errado, mas também não gosto quando vejo deputados aqui, e foi dito, e sei que ficam chateados, que não abriram mão do seu benefício, que ainda terá 6 meses para o parlamentar optar, que eu sou contra isso. Tem que ser no momento que vigorar a PEC, acabou o benefício para deputado, para senador, para juiz, para promotor, para todo mundo, para não termos nenhuma hipocrisia nesse trabalho, gente que não abriu mão aqui, dizendo que vão tirar benefício dos pobres, garantindo a aposentadoria de 33 mil. Eu abri, eu pago INSS. Aquilo que eu mexer na vida do cidadão brasileiro será mexido na minha vida também. É uma questão que eu acho que não ficou... Deputado, peço que Vossa Excelência conclua. Para encerrar, presidente, eu queria apenas consultar a mesa, os trabalhos, como é que ficou efetivamente o tema da agricultura familiar, que na CCJ tínhamos uma notícia de que teria sido excluído, e é importante que eu saiba, porque defendo os agricultores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra o líder do PDT, deputado André Figueiredo. Pessoal, desculpa, é minha informalidade. Deputados, de agora em diante... Senhor presidente, vai iniciar a fala meu colega deputado Thiago Mitrô, senhor presidente, com quem vou dividir o tempo. Obrigado, deputado Marcel, presidente, ministro, secretários. Queria inicialmente compartilhar, nós do Partido Novo, como vocês bem sabem, a gente tem buscado desde o início do nosso mandato fazer essa defesa da reforma da forma mais enfática possível, por estarmos muito alinhados com a necessidade dela para a recuperação fiscal do Brasil, com o crescimento do país e diminuição do desemprego no médio e longo prazo. E eu tenho rodado em inúmeros municípios de Minas Gerais, de onde eu venho, e aconteceu um caso recente, no último final de semana, eu estava visitando uma escola estadual em Juiz de Fora, no interior de Minas. Depois de falar para os professores, diretores, servidores e alunos, 2 alunos vieram me perguntar, já encerrada a palestra, Tiago, a gente podia te fazer uma pergunta que a gente não queria fazer na frente de todo mundo? Aí eu falei, claro, né, pode. E o que você acha da reforma da Previdência? Você é a favor? 2 alunos de ensino médio de uma escola pública de um bairro
da periferia ali de Juiz de Fora. E eu falei, sou a favor. E os dois falaram, poxa, muito obrigado que você está se preocupando com o nosso futuro. Né? Então a gente vê que essa mensagem ela está realmente indo para todos os cantos do Brasil e setores da população que antigamente, eventualmente, eram contrários à Previdência. Acho que o esforço do Ministério, do Governo Federal, de todos nós que estamos conscientes e responsáveis com o futuro do Brasil, de comunicar à população a necessidade da reforma. Então, eu queria contar esse caso aqui inicialmente, para vocês saberem também que está andando, né, ali, né, em todos os cantos do Brasil a conscientização da população. E o segundo ponto que eu gostaria aqui de fazer a pergunta, ministro, o senhor tem falado muito sobre a necessidade da gente criar essa potência fiscal, né? Essa economia de R$1 trilhão que vai permitir essa potência fiscal para a gente tomar outras medidas no futuro. E o que eu queria que o senhor explicasse o que significa essa potência fiscal de fato, né? Qual que é a importância dessa economia, o que vai ser feito com essa economia e como que essa economia de R$1 trilhão para cima vai impactar a população brasileira, né? Vai impactar os mais pobres aqui no Brasil. Então, se eu puder discorrer sobre a necessidade da potência fiscal, eu agradeço e devolvo agora a palavra para o deputado Marcel. Com a palavra a deputada Joyce, que tem... Com a palavra a deputada... Calma, a deputada Joyce, que tem o complemento do tempo de liderança do PSL e os 3 minutos da inscrição dela, depois do deputado Paulo Teixeira. Deputada Joyce, Vossa Excelência tem 6 minutos. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Senhores deputados, senhor ministro Paulo Guedes, Rogério Marinho, secretário especial da Previdência, Bruno Bianco, que tanto tem falado também de Previdência, o Leonardo Orlim, que tem rodado esse Brasil também comigo, não é, Orlim, falando sobre Previdência. Primeiro, ministro, cumprimentá-lo, porque eu sei de sua disposição e eu sei de sua luta, para que realmente o nosso Brasil seja um país grande, ministro. Eu sei que o senhor... Por favor, presidente, assegure meu tempo, porque com tanto blá, 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 fica difícil, né? Eu sei, senhor ministro, que o senhor quer é a construção que comece pelo alicerce. Uma casa, nós começamos construindo pelo alicerce e não pelo telhado. Nós temos nesse governo uma série de projetos que vai fazer o Brasil de fato ser grande. Com emprego, com renda, com respeito às pessoas, com a retirada das pessoas da linha da miséria e da pobreza. Mas, para isso, nós precisamos de um primeiro passo. É o nosso alicerce. E o nosso alicerce é a nova Previdência. Graças a Deus, ministro, ao senhor e aos trabalhos de bons homens e mulheres de bem desse Congresso Nacional, a nossa população já está muito, mas muito consciente de que precisamos, de fato, fazer mudanças no nosso país. E que elas começam com esse projeto que o senhor idealizou nesse governo, que chegou para mudar o país, para romper um ciclo vicioso e nefasto, para inaugurar um ciclo virtuoso e grandioso. É nisso que eu acredito. É por isso que eu estou aqui. É por isso que o senhor está aqui. Eu ando pelo Brasil, ministro, cada final de semana, em 2 estados, fazendo a caravana da Previdência. E eu vejo nos olhos das pessoas o desejo de que, de fato, nós possamos fazer alguma coisa. Nós já sabemos que não tem para onde fugir. Nós teremos que aprovar a nova Previdência. A questão é o tamanho dessa nova Previdência. E nós não podemos ser irresponsáveis nessa casa de aprovar um Frankenstein, uma mini-reforma, um puxadinho, porque o Brasil não aguenta mais puxadinho. O Brasil quer algo de fato robusto, com uma espinha dorsal de R$1 trilhão, para que nós possamos fazer tudo aquilo, não que esse governo precisa, que o país precisa. A nova Previdência não é de um governo, porque se fosse um governo era molezinha. A gente aprovava uma coisinha assim, mais ou menos, e estava resolvido o problema por 4 anos. A gente quer resolver um problema de país por 20, 30 anos. A gente quer que o investidor lá fora olhe para o país aqui dentro e diga, opa, aqui eu posso colocar dinheiro, porque esse país é sério. O dinheiro não vai todo para um rombo. Aqui a gente cuida do nosso povo. É isso que nós queremos. Eu lamento, ministro, que por vezes, é a segunda vez que o senhor tem que acompanhar um outro showzinho, levanta cheque, papapá. Isso aí não constrói nada. Eu acho que o nosso papel aqui é explicarmos para essa população quais são os pontos claros
desse projeto, que quer realmente inaugurar e que vai reinaugurar, né, no nosso país um momento de crescimento. Então, ministro, eu tenho algumas perguntas, porque parece assim que as pessoas não estão entendendo direito os pontos que o senhor já falou, mas vamos lá desenhar tintim por tintim. Por exemplo, o BPC. Nós sabemos aí que o BPC foi questionado por boa parte dos líderes. Eu quero saber se essa antecipação de R$ 400 do BPC traz alguma vantagem para o beneficiário. É uma antecipação, pelo que eu entendi. Eu gostaria que o senhor pudesse nos explicar. Se o BPC, para pessoas com deficiência, tem alguma mudança? Porque também é uma mistura aí de alhos com bugalhos. Então, o que é uma coisa e o que é outra coisa? Para a gente não misturar e poder deixar claro para a população, porque esse é o nosso trabalho. É explicar para o nosso eleitor o que está acontecendo e votar pelo Brasil. Eu acho que ninguém aqui quer votar contra o Brasil, pelo menos eu espero, né? Em relação à contribuição dos trabalhadores rurais, por que estabelecer uma contribuição mínima para os trabalhadores rurais, ministro? Qual é a lógica estabelecida para isso? Sobre capitalização, existe alguma aposentadoria, ministro, atual, nesse modelo que a gente já tem, ou na capitalização que seja menor que o salário mínimo? Porque às vezes eu fico ouvindo, a sensação que dá é que se vende um peixe por parte da oposição, que daqui a pouco vai ter gente se aposentando com R$100. Não é o que eu estou vendo do projeto. Então, eu gostaria, ministro, que o senhor pudesse, por favor, esclarecer esses pontos. Também tem parlamentar dizendo que o impacto maior da reforma é sobre os mais pobres. E, pelo que eu sei, os mais pobres vão pagar menos e eles já se aposentam com a idade em que nós estamos tentando aprovar aqui. Aliás, um pouquinho mais. 6 meses a mais. A gente está recuando 6 meses e ainda com uma alíquota menor. Então, para que nós deixemos bem claro, para que a população brasileira tenha, de fato, as informações corretas na mão. Também há informações, ministro, de deputados aí da oposição, dizendo que taxar lucros e dividendos é a melhor forma de se fazer uma reforma. É uma alternativa, ministro? Essa é uma alternativa? Eu creio que não, mas vamos deixar aí nas mãos do nosso ministro Paulo Guedes, que venham as respostas e os esclarecimentos à população brasileira. No mais, ministro, eu quero dizer que eu tenho um baita orgulho do trabalho que o senhor e sua equipe está fazendo pelo Brasil. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir mudar essa nação. Ninguém aqui está brincando. E ninguém aqui que está levando o Brasil a sério usa esse tempo para fazer showzinho e circo. A gente quer ver um Brasil, de fato, com emprego, renda... Para concluir, presidente, para concluir. Um Brasil, de fato, com emprego, renda e investimentos. Um Brasil levado a sério e não uma brincadeira de mau gosto. Muito obrigada. Obrigado, deputada Joyce. Com a palavra, o deputado Vizinho. Pessoal, pela ordem. Deputado, calma. Deputado, Vossa Excelência me permite. Deputado, Vossa Excelência, só um pouquinho, ministro. Só um pouquinho. Calma, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso, deputado Paulo. Deputado Paulo, eu acho que deputado Paulo, só um pouquinho, nós temos todos os ambientes políticos necessários para fazer o enfrentamento de projeto de país. Essa casa aqui existe para isso. Eu quero pedir ao ministro, e vou fazer esse pedido com toda gentileza, ministro, que Vossa Excelência possa se resumir a tratar das questões de natureza previdenciária. Eu sei que vez por outra... Calma. Eu sei que vez por outra... Só um pouquinho, deputado Cherini, eu vou chegar a isso. Deputado Cherini, eu vou chegar a isso. Deputado Peroni, eu chegarei a isso. Calma, deputado Alexandre, calma, deputado Cherini, eu não terminei de falar. Então, eu quero pedir ao ministro e quero fazer a mesma recomendação ao conjunto de deputados e deputadas. Até porque que o enfrentamento político se dê entre os deputados, e por isso as falas são alternadas, é absolutamente normal e democrático. Mas quanto mais o ministro se concentrar em tratar da Previdência, mais a gente vai ajudar a esclarecer o país sobre isso, que é o objetivo que nos une. Os que acham que esclarecer ajuda e os que acham que esclarecer atrapalha.
Portanto, eu quero fazer esse pedido a ambos para a gente tentar manter aqui um caminho de tranquilidade que tem sido o caminho tocado até aqui, tá? Então, tá feita a recomendação. Deputado Paulo, nós temos plenário, deputado Paulo, nós temos plenário para tratar isso. Vamos, eu peço que a gente mantenha as inscrições, que a gente consiga aprofundar no debate da reforma da Previdência. Esse pedido é um pedido coletivo para todos, tá bom? Ministro, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência com a recomendação devida, que também vale para o conjunto de deputados e deputadas. O senhor tem a palavra, ainda tem 2 minutos e 34 segundos. Eu concordo, como a pergunta foi sobre o que nós estamos fazendo para o país crescer, eu saí também do tema de acordo com isso, mas concordo que temos que voltar. Voltando, não se propõe em nenhum momento a eliminação da Previdência, do sistema atual de repartição. Ele segue para todo sempre, e com todos os que quiserem participar dele sempre. E com inclusive esse custo de transição inicial, você exatamente equilibra o déficit público de 100 bilhões por ano. Por 10 anos, você tem tempo suficiente para crescer, criar fontes alternativas, contribuir para esse sistema e financiar a libertação gradual das novas gerações. E para a afirmação da deputada de que não existe o déficit, uma resposta técnica vai ser dada pelo Leonardo Rolim. Presidente, só para corrigir, disse que tem de 54 bi. Não tem réplica, deputada Jandira. Eu tenho tempo para construir com a palavra.